Anresf. Já ouviram falar nesse nome? Então fique ligado, que vocês vão ouvir muito falar nesse nome a partir de agora, né, no futebol brasileiro. Salve, salve família vascaína. Megamente aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar, né, dessa agência criada pela CBF para regularizar o fair play no futebol brasileiro. Justamente na hora que o Vasco vai conseguir ser vendido por uma SAF. Justamente na hora em que algum investidor decide comprar o Vasco, né? Agora vão inventar a Aresp. Mas o que eu acho mais engraçado é nisso, porque quando um certo time ficou por mais de 30 anos recebendo recursos públicos da Lubrax, uma distribuidora da Petrobras, não houve fair play futebol no financeiro, não houve nada disso, não houve criado a Resf nenhuma, entendeu? E agora a Resf foi criada. Eu quero saber por que que não criaram a Resp nessa época, porque para eles podem e para nós não pode. Então nesse vídeo nós vamos falar bastante sobre isso. Eu vou ler o texto que foi criado pela CBF, a Resf. A Resf, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, criada pela CBF. É isso mesmo. Fair play financeiro chegando no futebol. Mas será que o fair play financeiro vai tomar alguma atitude contra o Corinthians, que deve 2 bilhões e 600 milhões, contra o Galo, que deve 2 bilhões e 600 milhões? Eu até agora não vi movimentação nenhuma sobre isso. E se você é vascaíno e está preocupado com isso, está preocupado se a SAF do Vasco realmente vai ser vendida para Marcos Lamáquia, que é filho do Lamáquia, que é um dos donos da Crefisa e patrocinador do Palmeiras, sendo que não tem nada a ver. A do Lamáquia filho é independente do Lamáquia pai. É um a fundo e o outro é outro fundo. Não tem nada a ver, não há conflito de interesse. E também vamos fazer uma, né, analogia, vamos fazer uma situação hipotética. Está disputando pelo Campeonato Brasileiro, onde lá na última rodada haveria um jogo entre Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, sendo que o Palmeiras tem 65 pontos e o Vasco 64 pontos. Então, ou seja, quem ganhar, se o Palmeiras empatar, o Palmeiras fica com o título. Se o Vasco ganhar, o Vasco fica com o título. Será que vai haver conflito de resultado? Será que o Vasco vai aceitar, né? Porque essa situação, um é filho do outro, e o Vasco vai aceitar perder ou empatar para que o Palmeiras seja campeão? Se o Vasco ganhar, o Vasco seria campeão? Não vai haver conflito de resultado nessa situação de forma nenhuma, eu tenho certeza absoluta. Então, se você concorda comigo, deixa um comentário aqui, me diz o que você acha disso, do que está sendo isso, e vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ler o artigo da CBF, que você pode olhar no site da CBF, não sou eu que estou falando. Posso até deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser, para você mesmo olhar o que eu vou acabar de falar agora. Eu vou ler algumas coisas, alguns trechos desse texto que a própria CBF jogou em seu site, né, oficial. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, deu um passo decisivo para a modernização e o fortalecimento do futebol nacional, com a realização da primeira reunião da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. Ah, essa que eu falei, ANRESF, que é esse órgão. Órgão autônomo. Já não é autônomo porque é da CBF, então não tem como ser autônomo. Órgão autônomo responsável pela implantação e gestão do sistema de sustentabilidade financeira do futebol, né? O SSF é o conjunto de normas que estabelece requisitos de solvência, estabilidade e controle de custos, visando garantir que os clubes operem dentro de suas realidades financeiras e evitem o endividamento excessivo. Vai servir para o Corinthians? Porque o Corinthians está contratando, devendo esse monte de dinheiro que deve e ainda está contratando. Não vão fazer um fair play financeiro no Corinthians. Como que pode estar devendo, não paga o que deve e ainda está contratando? Ah, Mega, mas os jogadores que estão vindo sem custo, mas não vai ter que pagar o salário deles.
Então tem custo aí. Não existe nada que seja feita no futebol sem custo. O jogador vai jogar de graça. Já a Aresp atua como o braço independente e fiscalizador do sistema, encarregada de monitorar o comportamento das regras e julgar os processos, assegurando transparência e a credibilidade competitiva nacionais, né? Que estão querendo insinuar o caso do Vasco. Tem que ter uma estabilidade competitiva, porque diz que vai ter conflito de interesse. Isso tudo, para mim, é para prejudicar o Vasco. Pode não ser, porque esse fair play financeiro já era para ter feito há muito tempo. Eu posso dar minha opinião sobre o fair play financeiro se você quiser, do agora. Fair play financeiro daria 5 anos para todos os times quitarem suas dívidas e daí para frente ter o fair play financeiro com um teto máximo e mínimo de investimento dos times para que o futebol se torne mais competitivo. Que não seja um time que tem 2 bilhões, igual é o caso do rival lá da Mulambada, e o outro só tem 200 milhões. Claro que o de lá sempre vai ganhar tudo. Então, fair play financeiro com teto máximo e mínimo para o time brasileiro investir. Será um marco histórico, continua lendo o texto. A reunião inaugural foi aberta pelo diretor executivo da CBF, Helder Melillo. Helder Melillo. Em seu discurso, o diretor ressaltou a importância estratégica da iniciativa para o futuro do esporte no país. Porque até agora eu vou perguntar de novo. E o Corinthians vai entrar? Vai proibir o Corinthians de contratar? Vai tirar ponto do Corinthians e só deixar jogar quando pagar? Porque o Vasco teve que fazer recuperação fiscal, se vender para 77, que nos deu um calote, não cumpriu o que prometeu, tendo se vendida para outro por não ter condições de sair do buraco sozinho. Mas o Corinthians está lá, devendo 3 vezes mais que o Vasco. E aí este é, sem dúvida, um momento histórico para o futebol brasileiro. A implantação da ANRESF representa um divisor de água na forma como encaremos a gestão esportiva. Estamos entregando ao ecossistema do futebol um mecanismo robusto de integridade financeira para que trará mais segurança jurídica, credibilidade e capacidade de investimento aos nossos clubes. É o início de uma nova era de responsabilidade e profissionalismo, afirmou Helder Melillo. Oh, pelo amor de Deus, eu não vou levar por esse lado, só fica 2 times disputando no Brasil, que não tá devendo isso aí, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, o resto vai sair da parada. Ô, irmão, pelo amor de Deus, se é para um, é para todos. Agora, por que que você vai abrir e vai instaurar um inquérito para analisar a venda do Vasco? Só o Vasco está entrando nessa brincadeira. Irmão, que bate em um tem que bater em todos. O que serve para um tem que servir para todos. Não pode servir só para mim, também não pode servir só para você. Então tem que ser para todos. Na sequência, os membros da diretoria colegiada assinaram um termo de posse e elegeram por unanimidade Caio Cordeiro de Rezende como o primeiro presidente da agência. O mandato dos diretores e do presidente será de 4 anos, assegurando continuidade administrativa necessária para a implementação do sistema. Quer dizer que uma diretoria colegiada, sem voto de ninguém, decidiram que vai empossar Caio Cordeiro de Rezende. Que isso, cara? Aqui já começa o erro. Quem tem que escolher isso aqui são os clubes, né? Os 20 clubes escolheram esse cara, mas não foi assim que escolheram. Então, cara, isso pra mim, diz você que chegou aqui nessa parte do vídeo, é vascaíno, com certeza tava animado, porque eu já não estou mais com a venda da SAF do Vasco, entendeu? Já não tô mais animado, porque do jeito que vai aí, você provavelmente não vai ser realizada essa venda, né? A não ser que o Marcos Lamarca seja mais esperto, transfira todas as suas perspectivas para uma outra empresa que não tenha nada a ver com ele, compre a outra, peça a outra empresa para comprar e fica administrando por fora. Se eu fosse ele, eu tinha feito isso. Então, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, com certeza você vai cair, porque esse canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno. Porque você não entra num canal que não é de vascaíno para ouvir falar do Vasco, que eles não vão falar do Vasco, não vão falar bem do Vasco, sempre querendo diminuir o Vasco. Quando tem outros times que estão em situação piores do que o Vasco,
e não são importunados, né, com essas agências de maluquice de doideira toda aí. Então, desde já eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, ative o sininho da notificação, né, comenta no vídeo o que você achou, né, se esse barato aí é doido, se esse barato aí tá certo, tem que ser assim mesmo, eu acho que tem que ter o fair play financeiro sim, mas da forma que eu falei, né, dando 5 anos para que os times quitem as suas dívidas, se não quitarem, ficarão fora do Campeonato Brasileiro, da Série A, né, e daí para frente tenha um teto máximo e mínimo que o time possa investir, porque não existe um time investe 2 bilhões, porque tem, tudo bem, tem, mas tem que ter fair play, tem que ter fair play dessa maneira, não é fair play só para prejudicar um e favorecer o outro, então deixa seu like, ativa aí o sininho da notificação, né, deixa um comentário e o seu like, e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.